Bom, as notícias foram dadas, agora a gente tem que se ater aos desdobramentos, né, dos fatos, né, dos principais fatos. Tudo começou com a prisão do Fabrício Queiroz no interior aqui de São Paulo, na cidade de Atibaia. Nós já ouvimos algumas pessoas importantes dentro do meio político, ouviremos outras tantas aqui na programação da Rádio Bandeirantes, e agora seguindo com a deputada, né, Janaína Pascoal, ela que é uma pessoa de leis, né, uma jurista, deputada estadual mais bem votada do Brasil, a mais votada do Brasil, que inclusive foi uma das responsáveis pelo pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, uma pessoa que, além de entender de leis, entende muito de política, né? No mundo político, que é um mundo extremamente complexo, e a gente tenta explicá-lo para você, nosso ouvinte, da forma mais clara possível. Deputada, muito boa tarde a senhora, viu? É um prazer tê-la, é um prazer enorme tê-la aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, a honra é minha poder dialogar com vocês, com os ouvintes também. Estou à disposição. Obrigado, deputada. Bom, o que representa a prisão de uma pessoa próxima à família Bolsonaro, como no caso o Fabrício Queiroz, né? Qual o impacto disso no mundo político? O que é que a senhora vem dizendo e ouvindo dizer dentro do meio das últimas horas? Bom, hoje pela manhã eu tive uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado para tratar das questões aqui do Estado referentes ao enfrentamento da pandemia. Então, eu não pude conversar, né, com outras pessoas sobre esse tema. Mas eu creio que o ponto não seja bem a prisão de uma pessoa que é ou foi próxima, um ex-assessor. Ele poderia ser preso, né, e isso não necessariamente traria implicações para a família, para o senador, para o presidente. Eu acho que o ponto que traz gravidade para o fato noticiado hoje é que o cidadão foi preso na casa do advogado da família. Então, esse é o ponto relevante, né? Pelo que eu estou vendo nas notícias, quando esse senhor abrigou o ex-assessor Queiroz, não havia um mandado de prisão expedido. Isso, a princípio, se for verdade, afasta um crime de favorecimento pessoal por parte do advogado. Porque quando tem uma pessoa procurada, né, com mandado de prisão expedido, aquele que abriga essa pessoa, que esconde essa pessoa, também pratica um crime. E mesmo que o doutor fosse advogado do Queiroz, ele não estaria autorizado a esconder uma pessoa procurada. Na medida em que o pedido de prisão, o mandado de prisão, foi expedido nesta operação deflagrada hoje, a princípio, o crime de favorecimento é afastado. Mas, sob o ponto de vista político, fica a indagação, né? Por que o advogado do senador, tecnicamente falando, formalmente falando, e que também se apresenta como advogado do presidente, da família, frequenta o palácio, porque ele estava abrigando o ex-assessor. Qual seria o interesse, né? Então, assim, eu estou acompanhando, né, as repercussões. Tem quem diga que o presidente deve ficar calado, tem quem diga que o presidente deve sair na ofensiva, agredindo o judiciário. Eu penso que são dois caminhos equivocados, né? Não dá para o presidente ficar calado, não dá uma satisfação, porque esse advogado frequenta o palácio. Então ele vai ter que explicar, nem que seja para dizer que ele não sabia, e esse advogado vai ter que explicar, mas o silêncio será muito comprometedor. E um eventual ataque, né, ao judiciário, à polícia, ao Ministério Público, esse discurso batido da perseguição, também não vai ter fundamentação, porque assim, uma coisa é reclamar que os seus apoiadores estão sendo alvo de busca
por manifestação do pensamento, entendeu? Por pautas que defendam. Isso é uma coisa, né? Eu mesma tenho sido, vamos dizer assim, crítica a essas investigações no Supremo, da forma como vem ocorrendo. Então, isso é uma coisa. Agora, esse cidadão parece que há mais de um ano, na casa do advogado, que vem dando entrevistas, dizendo que não sabe onde ele está. Aí eu vejo que muda, sabe? Muda o patamar da discussão, né? Não dá mais para alegar que é perseguição. Eu acho que a população, e eu me coloco nesse grupo, quer explicações, entendeu? Eu até levantei a discussão aqui do presidente dissociar a imagem dele e a imagem do Queiroz, né? Ou deixar de um lado o Queiroz e o filho dele, o Queiroz e o Flávio Bolsonaro, e do outro lado o presidente da República. Mas isso tem que acontecer através de um posicionamento, né, deputada? Veja bem, o advogado vive no palácio, entendeu? É até uma situação difícil, porque parece que eu estou, de alguma maneira, acusando o advogado, não é isso. Mas é uma situação estranha, entendeu? É diferente de tudo que a gente vem discutindo. Então, sabe, por exemplo, essa semana, em vários momentos, na imprensa, no plenário... Isso foi uma surpresa para a senhora? Foi um choque. Foi muito mais do que um choque. Eu falei, Jesus Cristo, o que é isso? Entendeu? Não dá... Veja, você questionar, né, o fato do Supremo abrir um inquérito sigiloso, que ninguém sabe exatamente qual é o âmbito dessa investigação, quebrar sigilo de parlamentares sem elementos claros, querer colocar como crime contra a segurança nacional, cartazes, entendeu? E isso tudo está dentro do âmbito democrático. Eu mesma, né, venho preocupada com assim, a voracidade dessas investigações, da mistura do que é crime com o que não é crime. Então, se você coloca lá ameaças graves no meio de manifestações inerentes à democracia, e aí coloca tudo no mesmo conjunto. Então, assim, há dias já... O fato de hoje não pode ser inserido nesse contexto. Gente, não tem nada a ver. Entendi. Entendeu? Então, assim, desculpa, as pessoas às vezes ficam decepcionadas comigo, me param na rua, dizendo que eu não estou apoiando suficientemente o presidente, mas eu não posso me afastar do que é o certo, o justo, o racional, o jurídico, entendeu? A senhora acha que pode ter um desdobramento mais grave disso que aconteceu hoje? Por exemplo, algumas outras coisas serem descobertas a partir do momento que um cara como Queiroz é preso, e ele já disse no passado que aceitaria ser preso, mas não aceitaria a esposa ou a filha ou ambas serem presas. Veja, uma coisa que a gente tem que dizer é que se essas duas senhoras não fizeram nada errado, também não é justo que se prendam essas senhoras, vamos dizer assim, para pressionar o marido, o pai, entendeu? Sim. Então aqui eu não estou defendendo prisão de inocente para pressionar quem quer que seja. E eu não estou assim falando de uma eventual gravidade do que possa ser descoberto. Eu já acho grave o fato em si, entendeu? Porque ele é advogado da família. Então, assim, eles vão ter que explicar isso, independentemente do que essas pessoas venham a falar, entendeu? Pelo menos em se posicionar no seguinte sentido: olha, eu não sei o que o meu advogado faz, por exemplo, né? Foi uma atitude dele em deixar o tal sujeito lá na casa dele. Então, ele abrir mão de um braço direito dele, né? Isso também tem um risco. Então, assim, eu acho muito difícil essa família não saber, sabe? E eles estão com essa dinâmica, né, de que querem derrubá-lo, e estão colocando tudo no mesmo bojo. Mas o fato de hoje, ele é diferente. Mesmo não sendo crime, a senhora acha imoral? Então, veja, ainda tem que apurar se não é crime. Porque a informação que a gente tem é de que o pedido de prisão foi feito nas últimas horas, né? E que até então o Queiroz não era um procurado.
Então, se ele não era um procurado, logo não seria crime mantê-lo na casa do advogado, vamos dizer assim. Sim, isso está sendo mas, apurado assim, por que estão mantendo? ainda. Então, isso assim, que eu queria perguntar para a senhora. Mesmo se não for crime, entendi. Entendeu? Entendi. A senhora está argumentando nesse sentido. Mesmo não sendo crime, o porquê de manter uma pessoa lá? Esse caso é muito grave. Eu considero muito grave. É um fato ocorrido no curso do mandato, né, que é muito diferente. Por exemplo, houve as acusações com relação a essas ilicitudes no gabinete do senador. Tudo isso era grave, precisava ser investigado, precisava ser punido, mas era anterior ao mandato. Então, não tinha assim uma implicação que pudesse comprometer o mandato. Não sei se eu estou sendo clara. Assim. Sim. Essa guarida, né, esse abrigamento, eu não sei bem o que é, desse cidadão no curso do mandato, ao que tudo indica, com conhecimento do senador, do presidente, isso pode comprometer os mandatos. Sim. Deputada, como a senhora vê, agora já explorando um pouco mais o seu conhecimento, o desentendimento do Palácio, né, do Palácio do Planalto, do presidente da República, com o STF? A senhora acabou de dizer que há uma certa justificativa para isso a partir do momento que há um inquérito que foi estatado no próprio Supremo e que e será julgado no próprio Supremo. A senhora analisa de qual forma ou de que forma esse desentendimento entre o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, ou alguns ministros, melhor colocando, do Supremo Tribunal Federal? Vamos por partes. Primeira coisa, eu venho há muito tempo aconselhando, pelos meios que eu tenho, né, principalmente o plenário, os apoiadores do presidente a saírem dessa postura tão agressiva, tão combativa, né, tão de confronto. Em vários momentos eu cheguei a duvidar publicamente da veracidade desses apoios. Não vejo lógica, né, de deputados xingarem ministros, os filhos do presidente idem, supostos apoiadores fazerem manifestações estranhas em frente ao Supremo. Para mim, toda essa dinâmica só prejudica o governo, tá? Então, assim, em nenhum momento eu seria favorável a esse tipo de comportamento. Mas eu não concordo com a decisão, por exemplo, que o Supremo deu ontem, dizendo que o Supremo tem poder, né, amplo, ilimitado, para investigar qualquer coisa que lhe diga respeito, que seja praticada em qualquer canto do país. Né? Então, assim, quem é da área jurídica, não importa aí a linha ideológica, há de concordar que nós debatemos há décadas. Ele não pode estar acima da Constituição, né? Não pode estar acima da Constituição. Ele está ali para... mais do que isso. O poder de investigação é da polícia, e depois de uma longa discussão, se entendeu que também o Ministério Público poderia investigar. A decisão de ontem, vamos dizer assim, enterrou esse debate, colocando os tribunais como órgãos de investigação. Isso é muito sério, né? Na minha leitura, isso quebra com o processo acusatório, isso volta ao período inquisitorial. Então, o fato de eu não concordar com essa dinâmica desses apoiadores, que só prejudicam o presidente, não faz com que eu entenda que esse inquérito é legítimo, entendeu? Eu sei que eles decidiram assim, nós temos que aceitar, né? Não tem o que fazer, eles são a última instância, mas eu não me convenço da tese que eles decidiram ontem, não. Entendi. A senhora recentemente pontuou nas redes sociais algo a respeito do artigo 142 da Constituição, né? A senhora disse ao presidente de que não seria possível utilizar as Forças Armadas como poder moderador. E isso não foi bem encarado, né? Tanto que possivelmente o presidente a bloqueou nas redes sociais. Queria que a senhora explicasse um pouco disso, porque a senhora é uma pessoa que entende de leis, né?
ocorre o seguinte, já muito antes do presidente tomar posse, durante as manifestações pelo impeachment, durante as manifestações pró-Lava Jato, havia um pequeno grupo que pedia intervenção militar. E em vários momentos eles faziam referência ao artigo 142 da Constituição, confundindo o texto desse artigo com uma suposta volta dos militares. Então eles já pedem isso há muito tempo, não tem nada a ver com o presidente. Quando o presidente toma posse e aqueles apoiadores mais moderados, né, começam a se afastar, esse grupo mais radical cola nele, entendeu? E eles seguem pedindo artigo 142, artigo 142, o presidente de vez em quando publica isso aí. Quando eu fiz aquela advertência no Twitter do presidente, o meu intuito foi dizer o seguinte: vocês têm que ler o artigo 142 na íntegra, porque o que diz o artigo 142 é que diante de uma situação de instabilidade social, de convulsão social, qualquer dos três poderes pode acionar as Forças Armadas para pacificar a sociedade. E na medida em que muitas vezes as confusões são geradas pelos próprios apoiadores do presidente, sabe, com essas confusões, Sim. essas brigas, essas provocações... E por desconhecimento também. Eu falei, gente, para! Porque vocês pedem tanto 142, daqui a pouco vão usar contra vocês, entendeu? Foi nesse sentido que eu quis alertar. Um exemplo, o próprio legislativo acionar as Forças Armadas. Vamos imaginar que os apoiadores do presidente vão para as ruas, querer depredar, entendeu? Qualquer poder pode acionar. Entendi. Entendeu? Agora, como que a senhora vê essas ameaças de golpe, né? Mesmo que indiretamente, mas para um bom entendedor, todo pingo é letra, né? Como a senhora entende essas ameaças? De verdade, eu não acredito nada disso. Eu acho que o presidente tem essa necessidade de agradar aquela torcida mais característica dele. Aí ele fica fazendo essas postagens pro pessoal dar like, entendeu? Olha, tá chegando a hora, será que já é hora, entendeu? Sei. Só que ele não percebe, e aqueles apoiadores ali, aqueles assessores mais próximos, também não tomam cuidado de advertir que esse comportamento dele está gerando uma instabilidade muito grande, entendeu? Porque fica com essa brincadeira de mau gosto, os poderes não sabem o que está acontecendo e, de certa forma, acaba, de alguma maneira, fomentando esses inquéritos que, em outras circunstâncias, nem existiriam, entendeu? Ou seriam extintos, né? Ou seriam arquivados. Então as pessoas estão com medo, né? Os ministros estão também sem entender o que está acontecendo. E toda hora essa coisa, não, porque é 142, porque está chegando a hora. Isso aí só prejudica o próprio governo e, obviamente, o país. Claro, a senhora tem total razão. Agora, temos que procurar uma forma para o entendimento, né? Para que o governo consiga se aproximar do legislativo, e essa aproximação me parece que já começou a acontecer. Agora, precisa haver uma aproximação com o STF, e me parece que está distante e ficará cada vez mais distante com esses atos que a senhora acabou de colocar para a gente aqui. Então vamos torcer para que algo positivo lá na frente aconteça e que esse entendimento de fato se concretize, né, deputada? E que os fatos de hoje sejam esclarecidos, né? Sim. Porque eu sou da seguinte opinião: por mais que seja dolorido, por mais que decepcione, é melhor esclarecer, né, enfrentar o que precisa ser enfrentado, porque o país precisa de depuração, entendeu? O que eu falei lá atrás, eu sigo falando. Caia quem tiver que cair, né? Então, fazer um entendimento, uma aproximação, uma conciliação, desde que isso não implique acordão para acobertar coisa errada. Exatamente. Muito bem colocado.
Agora, o que a senhora acha que pode acontecer de mais grave com esse fato de hoje, ou que envolve esse fato de hoje, a prisão do Queiroz? Então, vamos ter que ouvir esse advogado, entendeu? Vamos ter que ouvir esse advogado e pode, eventualmente, até dar uma quebra de decoro, entendeu? Porque eles vêm dizendo que não sabiam onde estava o homem, de repente o homem está na casa do advogado da família. Então, assim, esse esclarecimento, ele tem que ser dado. É verdade. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Deputada Janaína Pascoal, foi um prazer imenso tê-la aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Espero contar com a senhora novamente, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus, saúde para todos. Com Deus também, para nós. Saúde para todos nós. Obrigada. E sorte também. Ô, Aninha, já são 2h33. Entrevista importante essa, né? Sim, muito importante. Os ouvintes comentaram bastante aqui, Joel, bastante esclarecedora e levanta aquela questão que a gente vinha comentando, né? O silêncio do presidente, que foi aconselhado a se manter calado, pelo menos é isso que a gente tem de informações de bastidores, pelo menos por enquanto. Nesse primeiro momento é um silêncio importante. Depois de uma reação ontem muito nervosa, que novamente suscitou uma crise no governo, criou uma crise no governo, hoje o silêncio, pelo menos até agora.